Isso, a gente esquece. Irmão, uma alegria poder estar aqui de novo. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos jovens, pelo esforço de cada um de vocês, da liderança, por esse lindo grupo de jovens que está nesta noite adorando a Deus. Toda honra, glória seja dada ao nosso Deus, aos dirigentes que têm incentivado e têm também ajudado a trazê-los para a sede. Amado, nós estamos trabalhando esse mês sobre o tema propósito, mas antes deixa eu apresentar o irmão Eliabe, lá de Sertãozinho, onde está o servo de Deus. Irmão Eliabe está aqui, irmão Eliabe está ali, o servo do Senhor, fica de pé. Mais alguém de outra de igreja ou pessoas não evangélicas que estão conosco, lá em cima, aqui embaixo, somente o irmão Eliabe? Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do irmão Eliabe. Deus abençoe o irmão Eliabe. Bom demais estar com você aqui. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos trabalhando esse mês todo sobre propósitos, né? E eu queria, antes de nós começarmos a ministrar, que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Eu lembro, meu pai, ele era muito duro com a gente. Meu pai não era mole, não. Minha mãe era uma seda, mas meu pai era aqueles camarada que chegava junto mesmo. Nós não apanhamos de fio de ferro. Fio de ferro acho que não apanhamos, não. Mas de cinta, de chinelo, e às vezes o que encontrava pela frente, nós apanhamos. E meu pai falava uma coisa, né? Não que isso aí é um tempo diferente, pelo menos dos filhos, nenhum deles se perdeu. Mas meu pai falava uma coisa que eu queria falar aqui hoje. Eu não vou usar nem cinto, nem o chinelo e nem nenhuma madeirinha que eu achar por aí. Mas o que nós ministrarmos aqui, aprenda o que a gente está falando aqui. Porque quando você escuta, você guarda, alguma coisa vai acontecer na tua vida, entendeu? Por quê, pastor? Porque é a palavra de Deus. Então meu pai, quando descia a sova na gente, falou assim, que é para você aprender. Isso é para você aprender. Alguém passou por essa experiência com os pais ou não? Alguém passou? Ah, então não foi só eu não, foi quase todo mundo. Então meu pai dava uma surra e falava, é para você aprender. Irmão, eu nunca mais esqueci, aprendia mesmo. Como aprendi? E como aprendi, lembro até hoje, né? Porque ele falava, isso aqui é para você aprender. Só que aqui a gente não usa pau, não usa cinto, a gente usa a palavra. A palavra corta para cá, a palavra corta para lá. Mas eu queria, nós estamos no início do ano. Nós estamos hoje, o primeiro dia da segunda quinzena de fevereiro. E é um tempo ainda da gente, juventude maravilhosa, irmãos, obreiros, dirigentes, da gente repensar o ano. Ainda dá tempo de você repensar o ano, de você pensar nos propósitos que você possa ter durante este ano, para você crescer em alguma área da tua vida, não é? Eu digo isto para os jovens, direcionando a eles. Primeiro, pense nas coisas do alto, pensa de verdade, o que você pode fazer para ajudar a tua congregação, o teu pastor? O que você pode fazer para ver a tua igreja crescer? Não é? Quando eu falo crescer, não é questão só numérica, mas você sair este ano de 2022 dizendo assim, eu pelo menos ganhei uma alma. Ninguém pode falar, esse aqui é o Joãozinho, esse aqui é a Maria, esse aqui é eu que ganhei para Jesus, eu falei de Jesus, eu evangelizei, eu discipulei, eu no dia do batismo estava lá, eu fui o primeiro a abraçar ele, porque eu ganhei ele para Jesus. Pensa nisso. Depois tem um lado profissional. Nós estamos numa cidade em que ela é uma cidade considerada como uma cidade, podemos assim chamar de referência por conta das faculdades, bons colégios. Então se envolva, cresça, não é? Porque, irmão, não tem coisa pior no mundo, não é? Do que você chegar na casa do seu pai, estou com meu namorado aqui, puxa vida, teu namorado, arrumei um namorado, que coisa boa. E o pai fica lá esperando, né? O namorado. Aí o pai faz duas perguntas para o caboclo. E o caboclo não sabe responder. Primeira pergunta, tudo bem? Você estuda? Então, eu parei no primeiro grau. Puxa vida, hein? Você trabalha com o quê? Eu faço qualquer coisa. Eu trabalho com... irmão, pai, quando pintar um cabra desse na tua frente, expulsa. Esse cara vai deixar sua filha passar fome. Está entendendo?
E você que é homem, pensa no que eu estou dizendo. Você tem que ter propósito, meu filho. Pastor, eu ganho pouco, meu pai não tem condições de pagar uma faculdade. Irmão, você está pensando que comigo era diferente dos meus irmãos? Só que tem o seguinte, a gente tem Senac, tem Senai, tem colégio técnico, tem que estudar. Né? Um colégio técnico você não paga, mas você tem que estudar, malhar, tá certo? E eu preguei ontem, uma mensagem que eu preguei aqui já, quando Davi, ele chegou e encontrou o acampamento tudo lascado lá, que os amalequitas tinham levado a mulher, o cachorro, o gato, levou tudo. E ele ficou ali chorando, chorou, depois os caras queriam matar ele e tal, e ele foi falar com Deus. Aí ele falou assim, Deus, será que eu alcanço eles ainda? Será que eu ainda... Não, você vai alcançar e vai conseguir. Só que ele tinha que ir, ele tinha que lutar, ele tinha que fazer a parte dele. Deus ia ser com ele, mas espera um pouquinho. Se ele chega diante do gigante, fica rodando a funda assim, Deus, como é que é? Ué, solta a funda, meu filho. Se não soltar a funda, a pedra não vai. Então, jovem, começo de ano, repense isso. Tá? E você que é moça, pastor, sabe o que é? Eu posso ficar uma moça velha. No tempo da minha mãe, falava moça velha, né? Aquela lá é uma moça velha. Você sabia que era uma moça solteira que não conseguiu casar. Irmã, é melhor você ficar uma moça velha do que casar com um cara que você amanhã vai ter que passar fome. Ou que você vai ter que, de verdade, ralar, porque senão não tem comida em casa. Né? Eu tenho uma experiência desagradável aqui não, na sede não, numa congregação nossa, um dirigente nosso. Quem trabalhava era a mulher, e ele de boa assim, ó, de boa. Um dia teve que separar, aí ele casou. Eu nunca vou esquecer que ele entrou na minha sala e falou, pastor, eu arrumei uma irmã abençoada, o único problema é que ela é da igreja com a irmã, né? Eu falei, mas irmão, o senhor tem 2 filhos, para com isso, irmão. Vai ver onde ele está hoje. Capaz que você até sabe quem é. Que situação difícil. Porque, irmão, trabalhar, Deus nos fez para isso. Se Adão não tivesse pisado na bola, talvez a gente não trabalhasse, não sei como é que ia ser, não, mas ele trabalhava, independente do pecado, ele trabalhava, né, João? Trabalhava lá. Então, nós nascemos para trabalhar. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Na verdade, estou falando isso porque o tema de hoje é os propósitos da vida de Neemias. Irmãos, olha só, a história diz que normalmente Neemias, ele nasceu já no cativeiro. Ele nasceu no cativeiro. É o que diz os teólogos, que ele não veio nenenzinho, nem pequenininho de Jerusalém, já nasceu lá. Os seus pais foram levados cativo, né? E ele então nasceu no cativeiro. E por que eles falam isso? É simples, porque pela posição que ele tinha na casa do rei, era de alguém que o rei viu, alguém viu de pequenininho. Porque dificilmente podia acontecer o rei colocar o copeiro de alguém que chegou. O cara chegou, esse aqui é exilado, traz ele para ser copeiro do rei. O rei não era doido. O cara que era copeiro do rei, ele experimentava a comida antes de comer, do rei comer. Então, se bota um cara lá, que ele foi lá, destruiu a cidade dele, e depois que destruiu, levou cativo, acabou com tudo, traz o cara para dentro da casa para dar comida do rei, imagina que o rei ia fazer isso. Então, todo mundo leva, os grandes teólogos dizem que Neemias nasceu no cativeiro. Só que agora, presta atenção numa coisa, nasceu no cativeiro, mas ele sabia muito bem o local de onde ele viera, quando digo viera, dos seus pais, a sua geração. Ele sabia quem ele era, o seu sangue, ele sabia muito bem. E ele se preocupava muito, não é? Da onde ele veio, como é que está a situação lá. Era um homem, irmãos, como Ruth, né? Ruth conhecia o Deus da sua sogra. No primeiro momento não, mas tanto ela falar quem era o Deus, ela acaba crendo. Não é? E ela fala aquela palavra maravilhosa que a gente usa, né? Não, onde você dormir eu vou dormir, onde você comer eu vou comer, onde você morrer eu vou morrer, o teu Deus é o meu Deus. Mas ela nunca tinha estado lá em Jerusalém, em Israel. Mas o que foi? Foi de falar. Então Neemias não era diferente, ele escutava. E no texto que nós lemos, diz assim, que no mês que leu, o ano 20º, estando eu em Suzana, Fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Aí os caras dão o relatório dizendo que está tudo acabado, o negócio lá está feio. O negócio lá está
arrebentaram com tudo, não tem muro, não tem... tá feio. E você lê o texto, e nós já lemos, que ele então chora, ele ora, e ele então confessa o seu pecado como o pecado do seu povo, e ele então quer uma mudança. Ele cria estratégias por um propósito. O propósito era, eu preciso ir lá e levantar aquela cidade, os muros, preciso. Mas ele precisava criar situações para isto, tá? Isso aconteceu por volta do ano 456 a.C., tá? E agora, eu preciso de verdade fazer alguma coisa. Mas olha, a primeira coisa que não está no início do livro, mas que eu preciso lhe falar, o que vai acontecer quando você chegar na sua casa, quando você for orar, quando você for buscar a Deus, e que você falar, Senhor, eu tenho um propósito para a minha vida. A primeira coisa que você precisa colocar na tua cabeça, o diabo vai se levantar. Entendeu? Quando você pensa em criar estratégia, por um propósito que Deus colocou no teu coração, a primeira pessoa que vai se levantar contra você é o bicho. Ele vai se levantar. Não tem jeito. Vocês se lembram de quando Jesus acabou de ser batizado nas águas. Batizou, o ministério ia começar, não ia? Bem, então agora eu vou me revestir. Eu vou lá orar. E foi buscar. E quando depois de 40 dias, fraquinho, com fome, com sede, quem que aparece lá? Um anjo? Não, o capeta. Porque ali ele ia começar. Ali o cristianismo seria iniciar ali. Mas quem que vem? O diabo. O diabo. Pastor, mas é o diabo que vai vir. Por quê? Porque ele luta contra você. Ele luta contra mim, contra você que está na galeria, você que está aqui embaixo, você que está no púlpito, você que é do grupo de louvor. O diabo vai lutar. Esse é o papel dele, querer tentar de todas as formas te destruir. Por quê? Porque você fala, não, eu tenho um propósito, meu propósito é esse. Ele já vai se levantar, mas tem uma coisa, levanta para cair, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem o Espírito Santo que mora em você, você é de oração, você busca, você não vive no pecado, você é diferenciado. Ele vem contra você e vai acontecer com ele como aconteceu lá, junto com Jesus, e chegar ao ponto que a Bíblia diz que ele falou, não dá, com esse não dá, porque Jesus o repreendeu pela palavra. Então, em nome de Jesus, nessa noite, lembre-se, todas as vezes que você tiver um propósito, o bicho vai mandar alguém. Vai. E quem é alguém? Não sei. Pode ser um amigo, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho. Vai levantar alguém. Mas ele vai cair no nome de Jesus, né? Neemias sabia que aquele seu propósito não era dele. Primeira coisa, não era dele. Não era para a sua satisfação pessoal. Não. Não era para o seu povo em especial, não. Mas ele fazia aquilo para quê? Para a glória de Deus. A preocupação dele, Neemias, era reconstruir os muros, no futuro reconstruir templo. Para quê? Para a glória de Deus. Irmão, todos os seus propósitos, independente deles serem profissionais, independente deles ser para a tua vida no seu dia a dia, precisa ser para quê? Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você pensa assim, quando você cria com estratégia para propósito, primeira coisa que você faz, fala com Deus. Fale com Deus. Senhor, eu tenho esse propósito, eu quero estudar, Senhor, olha, eu quero fazer um bom curso de teologia, Senhor, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser um levita. Irmão, quando você faz isso pensando na glória de Deus, acontece. Mas se você fizer, não é mesmo, para se gloriar, não tem jeito, não vai virar. Mas quando você fala, vou fazer para a glória de Deus, o Senhor assina embaixo. É engraçado quando o diabo levantou lá, e quando aqueles dois homens se levantam contra ele, ele fala assim, o negócio é o seguinte, gente, eu não vou parar não, estou fazendo uma grande obra, não posso descer da escada, não posso descer aqui do muro, não posso parar, não posso abandonar, não posso perder o meu foco.
Quando Tobias e Sambalate vai lá para cima dele, ô, desce daí, vamos conversar. Não tenho tempo para conversar, eu não vou conversar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra, tá? Não posso descer não, vou ficar aqui, vocês ficam aí. Não, mas eu não quero saber. Vocês estão entendendo? Nós estamos no começo do ano. É tempo da gente falar, pera um pouquinho, gente, eu não posso virar igual, sabe? Eu hoje vi um rapaz aqui na porta da igreja, eu até esqueci o nome dele. A mulher dele, e eles cooperaram um tempo aqui na sede. Aí a mulher dele largou ele, porque eu soube que ele estava usando droga, uma grande mulher de Deus. Hoje ele passou aqui, eu estava indo almoçar, era por volta de 12:30, aquela hora, pastor, né? 12:20, né? Que eu estava saindo junto com o pastor Eli, e aí ele passou, pode ser, pastor. Quando eu olhei, nem conheci o cara. Aí eu desci com o carro, ele parou. Meu Deus, quando eu vi o rapaz, deu dó. Irmão, magro, feio, arrasado. Eu olhei para ele assim e falei, rapaz, que situação a tua? Que situação é a tua? Minha mulher me abandonou. Eu falei, você está usando droga, meu filho? Não estou não, parei. Todo cara que você pergunta se ele está usando droga, ele fala que parou, né? Todos são assim. Eu fiquei olhando para ele e falei, rapaz, olha só, falei mesmo, olha só o que é deixar Jesus. Você está vendo a sua situação? Falei para ele, olha a sua situação. Não, pastor, eu vou voltar para a igreja. Por quê? É gente, irmão, que não criou propósito, não criou estratégia para um propósito. É o cara que ele, tá? Se está estudando, os colegas de faculdade falam, vamos lá, hoje é sexta-feira, vamos lá ir numa baladinha, e o crente vai, sabe? Você está trabalhando e os caras falam, depois do trabalho a gente costuma, e você vai, não é? Você trabalha no comércio, conhece muita gente, alguém vai te fazer uma proposta e você vai. Irmão, é acabar com a vida. Mas quando você fala, não, eu estou fazendo uma grande obra, não desço da minha posição, eu tenho um propósito, Deus colocou no meu coração, irmão, você vai vencer, porque eu venci. Muitos que a questão venceram. Eu não nasci em berço de ouro, já contei aqui que eu dormia era no chão. O meu quarto era sala, que de dia era sala, de noite era quarto. Porque a gente escondia os colchãozinhos, tudo colchãozinho pequenininho, que só cabia uma pessoa atrás do sofá. E quando chegava a dormir, pegava, colocava no chão e dormia. Esta era a minha condição. Meu pai nunca me deu condição, porque ele não tinha condição. Mas eu lutei, eu tinha propósito, meus irmãos tinham propósito. E Deus nos abençoou. Neemias vai nos ensinar aqui hoje. Ele vai nos ensinar que eu preciso ter a resposta na ponta da língua, quando o inimigo se levantar contra mim, quando ele enviar pessoas desmotivadas, pessoas contrariadas, pessoas que não querem viver segundo a visão de Deus, eu preciso dizer, meu filho, faz o que você quiser, eu estou fazendo uma obra e eu não posso parar, Deus vai ser com você. Vai. Muito bem, dentro dos seus propósitos, ele quem? Neemias sabia do quê? Que ele precisava, primeira coisa, se identificar com as pessoas. Ele sabia que teria um grande trabalho, mas ele, como eu disse, ele praticamente nasceu no cativeiro. Rei Artaxerxes, ele não conhecia todo mundo. Então a primeira coisa que ele precisava, de verdade, o versículo 4 diz isso, tá? Ele precisava o quê? Se identificar com as pessoas. O problema do seu povo, né? O levar o quê? As lágrimas. Ele chorou por 4 meses, irmão. Por 4 meses, junto com o povo, a cidade de seus pais estava em ruínas, ele estava chorando. Ele precisava se... E como é que é esse negócio de identificar? Identificar no sentido de sentimento. Ele não conhecia, ele não estava lá no dia da destruição, mas ele precisava se identificar com o seu povo no sentido de sentir o que o seu povo estava sentindo. Então, quando você pensa no propósito, primeira coisa, qual é o grande propósito da vida do cristão? Irmão, Jesus disse com clareza que nós precisamos fazer discípulos, que nós somos mordomo dele, que nós, de verdade, nós precisamos ser igual a Jesus.
E quantas pessoas não estão indo para o inferno e você está vendo, você conhece, é teu amigo, é teu vizinho, é teu parente, mas você não tem coragem de falar que Jesus Cristo salva. Você não tem coragem de orar por essa pessoa. Você não tem coragem de dizer a essa pessoa: camarada, olha, a sua situação não é boa não. Irmão, isso aí chama-se identificação com as pessoas. O meu propósito pode ser qualquer um. Eu vou ficar rico, eu quero ficar milionário. Dizem por aí que quando você ajunta $1 milhão, você fica rico e você nunca mais vai ter problema na vida. Você tem esse propósito? Coisa boa, eu vou juntar $1 milhão. Puxa vida. Mas espera um pouquinho. Que tipo de identificação $1 milhão vai te dar na vida? Nenhum. Agora, ele estava se doendo com o seu povo. Você tem se doído com o seu povo? Quem é meu povo? Teu vizinho, teu parente, teu amigo. Você precisa ter um propósito primeiro na sua vida. O que é? Fazer discípulo. Por isso que eu disse no início da minha fala, que bom seria se cada um de nós aqui, no próximo batismo, pudesse ter o orgulho de abraçar alguém e falar: eu vou com você, só não vou subir até o tanque porque o pastor não deixa, mas até a escada eu te levo. Até a escada nós vamos junto. Eu te evangelizei, te ganhei para Jesus, te discipulei, agora eu vou com você. E eu sou o primeiro a abraçar, eu vou ser o primeiro a tirar fotografia, irmão. O Espírito Santo se alegra com isso, Deus se alegra com isso. Você vai ver a unção de Deus na sua vida, você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Por quê? Porque você está sendo um mordomo fiel. E eu preguei, acho que na ceia aqui, falando sobre isso. E diz que quando o mordomo, ele se acha dono das coisas do seu Senhor, ele está sendo infiel. E você? Está sendo o quê? Fiel ou infiel? Então, a primeira coisa que Neemias queria: eu preciso me identificar com as pessoas. Ele sabia também que dentro do propósito que ele tinha no coração, ele precisava ter uma vida de oração e de jejum. Jejum hoje está fora de moda. Pastor, está fora de moda. Isso aí, jejum? Esquece isso aí, ninguém mais fala sobre isso. O bacana hoje é a gente falar aquelas mensagens assim que dá uma levantada no povo, o povo dá umas corridinhas, dá uns pulinhos e tal. Mas jejum? Irmãos, eu fiquei assim abismado ontem, que eu vi uma igreja que a gente chamava antigamente de sorveteriana. Você lembra que igreja é essa, né? Sorveteriana, lembra disso? Falava isso. Os caras estão levantando, indo para a igreja 5 da matina para orar. Alguém viu isso? É a igreja do pastor Hernandes, lá em... Como é que chama o bairro? Pinheiros. Caramba. Eu liguei para ele e falei assim: parabéns, pastor Hernandes. Oi, irmão, quanto tempo é que tu não fala? Eu falei: pois é, queria te parabenizar. O que foi? Rapaz, vocês estão acordando 5... nós estamos 5 horas da manhã na igreja. Foi envergonhado. 5 horas da manhã, a igreja cheinha. Nós estamos no processo de avivamento. Avivamento? Deu vontade de falar: mas Hernandes, avivamento não é só para essas igrejas pentecostal? Deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que se nós parar de clamar, quem vai clamar? As pedras. Sabe por quê? Nós estamos perdendo o nosso propósito. E quando você não tem propósito, você não busca a Deus nem oração, nem jejum. Não busca. De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Ele sabia muito bem que para atingir o seu objetivo, ele precisava orar e jejuar. Tá? Ele tinha obstáculos pela sua frente. Ele tinha que falar com o rei tinha que dar permissão para ele, mas não era só o rei dar permissão para ele. Presta atenção nisso. Ele estava, só para você sentir, ele estava lá na Bahia, um exemplo. E cada estado era um país. Então, o governador lá da Bahia tinha que dar autorização para ele sair. Só que ele tinha que passar Minas Gerais, tinha que passar São Paulo, tinha que passar no Rio de Janeiro. E cada estado desse era um país.
E ele precisava ter autorização para passar por esses países. Então o seu rei tinha que assinar uma carta dizendo: "Não, esse cara vai passar aí por dentro da sua cidade, é gente boa, é meu copeiro." E isso não era uma coisa fácil, não. Não. Davi, quando estava lutando para o rei Aquis, lutando para o rei, não era rei dele, era rei dos filisteus. O rei Aquis chamou ele e falou assim: "Davi, negócio, ó, cai fora." Por quê? Eu não tenho lutado ao seu favor? Eu tenho lutado as suas guerras? Não, os príncipes aqui estão todos desconfiados de você. Então é melhor você pegar a tua caravana aqui, ó, em linha. Lembra disso? Sai fora. Eu confio em você, você é gente boa, você está lutando por mim. Você não é filisteu, mas está lutando por mim, porque ele estava fugindo de Saul, né? Davi, nessa época, não era rei ainda. E ele falou assim: "Poxa vida, por quê?" Porque existia, né? Você vai passar dentro da minha terra? Então ele tinha que orar por o quê? Pelos obstáculos, permissão ao rei, de chegar lá. Ninguém conhecia ele, tem que mobilizar o povo. Fora isso, o que ele tinha? Ele tinha que se preparar para os ataques dos inimigos. Depois, a dureza da obra. Não pensa você que lá, chegamos aqui, está tudo quebrado. Ô Zé, liga lá no cara do tijolo para trazer tijolo, Zé. Traz cimento também, não esquece não. Tá? Traz cimento. Não era assim não, irmão. Lá os caras tinham que pegar a pedra, quebrar a pedra, cortar a pedra para fazer os tijolos. Lá não tinha entrega pronta. Você está entendendo o porquê da oração? Tá? A pobreza e o desânimo do povo era grande, estava todo mundo com a cabeça baixa. Sabe, esse ano aqui é mais um ano, 2022 é mais um ano. Não, eu vou jejuar para Deus dar uma levantada na moral desse povo. Então deixa eu te dizer, os seus propósitos precisam serem molhados por o quê? Por oração com choro. Como ele chorou, como diz a palavra de Deus. A sua oração precisa ter momentos de jejum. Se você ficar até meio-dia sem comer, você não morre. Se você ficar um dia sem comer, você não morre. Mas quando você dizer para você e para Deus: eu tenho um propósito na minha vida, eu quero vencer nessa área, e você coloca a tua vida em oração e jejum, irmão, você vence. Você vence. Não é o pastor Ismael que está aqui dando uma palavra para dar uma levantada em você. É a Bíblia que diz isto. Olha, Ana estava lá chorando, ela estava desesperada, porque Penina, além de ter filho, zombava dela. E quando a Bíblia diz que ela chorou copiosamente, ela foi tida como bêbada. E quando o profeta fala com ela: "Tira a bebida da sua frente, minha filha", ela falou: "Não, eu sou uma mulher de coração amargurado." Por quê? Porque eu quero ter filho e não tenho. E naquele dia, o profeta, o sacerdote, dá uma palavra de bênção para ela, e ela se engravidou. E quando ela engravidou, era o seu propósito. O que ela fez? Ela disse: "Senhor, esta criança não é minha, eu vou entregar para ti." Irmão, isto é bênção. Olha a história de Ana, olha a história daquela mulher. Quantos filhos ela teve depois? Porque propósito, oração. Ela chorou copiosamente, o Senhor foi com ela. Aleluia. A soberania de Deus encorajou a Neemias a orar. Olha, eu disse a soberania de Deus. Quando você não tem esse entendimento da soberania de Deus sobre a sua vida e sobre tudo, não vira, você não chega a lugar nenhum. O crente prático, o crente que tem propósito, é aqueles que oram e agem. Ele busca Deus e toma medidas práticas. Ele não fica sentado esperando a morte chegar, ele vai para cima. Tá? Ele falou com o rei, ele precisava vistoriar as obras, ele precisava incentivar o povo, enfrentar inimigo e nomear certas pessoas para determinadas funções. E isto ele só conseguiria se ele fosse buscar a Deus. Isto ele só conseguiria se ele tivesse de verdade uma vida de oração. Ele ora ao saber do problema de Jerusalém, como nós falamos. Ele orou para falar com o rei Artaxerxes, ele orou diante do ataque dos inimigos. A oração se tornou a atmosfera da obra.
Estava se fazendo a obra, mas em todo o tempo eles estavam orando, buscando a Deus. Irmãos, quando você lê a história de José do Egito, você entende algumas coisas que é fácil de você entender. José do Egito, nós conhecemos a história, mas lembra que todo lugar que ele pisava os pés, o negócio virava? Na casa de Potifar, ele era o cabeça lá da casa. Quando ele vai para a prisão, ele se tornou chefe dos presos. Mas por quê? Ué, o que ele tinha de engraçadinho? Nada. O que ele tinha é que ele sabia de que Deus um dia falou para ele: meu filho, olha, você vai estar por cima da carne seca, tá? Ele acreditou nisso. Acreditou. Ele acreditou tanto que ele era tão inocente que ele contou para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe não gostou da história não. Que negócio que é isso? Você vai ficar por cima de nós, meu filho? É, pai, eu sonhei. E ele segurou aquilo. Você tem sonho? Se você não tem sonho, você morreu. E você está aqui usando a vaga de alguém, porque você morreu. Quem não tiver sonho está morto, irmão. O cara que não tiver sonho, ele está lascado. Se você é um ser que anda, que come, que dorme e não tem sonho, você já era, você morreu, esqueceu de enterrar você. Vai no cemitério aí, compra um caixão e fala: quero ser enterrado. Mas por quê? Não, porque eu não tenho sonho nenhum. Eu estou morto. Mas eu venho nessa noite como profeta de Deus. Eu não saí da minha casa hoje não, simplesmente para vir aqui. Eu vim aqui para ser profeta na tua vida. Eu vim aqui hoje para trazer uma palavra profética para você. E esta palavra profética é: tenha sonhos, lute pelos teus sonhos, ore e jejue, busque a Deus, que os propósitos de Deus para a tua vida vai acontecer no nome de Jesus. Às vezes quando eu estou orando aqui com os irmãos, eu falo assim: irmãos, olha, quando a gente começa a orar, primeiro você ora, agradece a Deus, depois você fala assim: olha, se eu tiver algum pecado aí, me perdoa. Às vezes você pecou por pensamento, você pecou por olhar, você pecou por tocar, você pecou por pensar. Jesus, tenha misericórdia de mim, eu quero estar com o meu coração livre, que a minha oração quer chegar lá. Depois, eu falo para os irmãos: você glorifica a Deus. Mas o que é glorificar a Deus? Glória a Jesus, aleluia. É bacana isso aí, mas não é só isso. É você falar para Deus quem Ele é. Quem Ele é para você. Quem Ele é para mim. Quem Ele é para nós. Irmão, você precisa trazer a memória do Senhor, quem Ele é. Mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir a tua boca. É legal você chegar para sua mulher e falar assim: ô mulher, você é uma cozinheira abençoada, hein? Oh, cozinha igual você não tem. Ô mulher, você limpa essa casa como ninguém, hein? Ó, que coisa bonita, a casa está sempre brilhando. Meu Deus do céu, você passa minha roupa, mulher, que ninguém passa. Mas você nunca falou que você ama ela. Entendeu? Você nunca falou: meu amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Você é o marido excepcional. Você é o amor da minha vida. Você é o homem que eu sempre desejei. Irmão, quando você fala isso para um homem, o cara vira leão. Entendeu, moçada? Os casados, né? Solteiro não pode falar não. Só casado pode falar. Agora, o cara chega do trabalho, você nem dá um beijo nele. E se brincar, ele fala: vai tomar um banho porque esse cheiro aí não está bom não. O cara chegou do trampo, cansado. Só Deus. E a mulher, em vez de dar um beijo nele, né? Mesmo com aquele cheirinho de que passou o perfume já foi embora. Meu amor, ó, a janta está pronta. Tá? Vai tomar teu banho, a roupinha já está lá, e vem, pode vir quente que eu estou fervendo. Irmão, é bênção de Deus. Irmão, é noite pentecostal. Agora, por que eu estou dizendo isto? Porque é o que Neemias nos ensina. Ele começa a falar para Deus quem era Deus. Ele fala que Deus é transcendente, ou seja, que Deus está acima do seu povo, porque Ele é Deus dos céus. Ele fala que Deus também é o que? Imanente, ou seja, está perto do seu povo, lembrando da aliança que Ele fez com Abraão. Ele começa a falar para Deus da infinita misericórdia deles, apesar do povo ter se esquecido, ter pecado, mas a misericórdia. Ele começa a falar com Deus, ele orava dia e noite. Entendeu? Quando você orar, fala isso: Deus, olha, eu te louvo,
Por quê? Porque o Senhor se lembrou de mim. O Senhor me tirou do pecado. Não, pastor, eu nasci no lar evangélico. Irmão, você é pecador igual o cheirador de cola. Você é pecador igual o cara que adultera e que fornica. Você tem ali ó, o raizinho do pecado. Então, pode se ajoelhar, pode pedir misericórdia, pode falar para Deus quem Ele é na tua vida, que você não valia nada, que você não valia mesmo, e que o Senhor teve misericórdia de você, e que você hoje tem o nome escrito no livro da vida, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo na tua vida, você hoje é cheio do Espírito Santo. Agradeça e fala isso para Deus. Você vai ver alegria, você vai chorar, você vai se alegrar. Aí sim, você vai falar, glória a Deus, glória a Deus. Você não fala mais da glória a Jesus. Por quê? Porque a alegria virá para o seu coração. Aleluia. Dentro dos propósitos dele, ele sabia que precisava do quê? Além da oração, de criar uma estratégia. Precisava criar uma estratégia. Eu falei que ele nasceu praticamente no cativeiro. Ele era um cara que ele era copeiro do rei. E o copeiro do rei, eu já falei, era o cara que vinha lá o bife a cavalo para o rei comer. Então o bife a cavalo estava lá. Alguém gosta de bife a cavalo aqui? Sabe o que é bife a cavalo? É aquele bifão com ovo em cima, né? Coisa boa, né, pastor? Eu já gosto de ovo com bife a cavalo. Então eu vi o bifão lá, né? Pum! E o rei está lá. Neemias vinha, pegava a faca, comia um pedaço. Não morreu, pode comer, rei. Era assim. Porque se tivesse envenenado, o primeiro que morria era Neemias. Vai vendo a responsabilidade do cara. Vai vendo a responsabilidade de Neemias. Ele sabia que, independente de ter uma vida de oração, ele precisava criar estratégias para atingir o seu objetivo. Ele precisava criar estratégia para aqueles propósitos que Deus tinha colocado no coração dele, tá? Então, ele falou com Deus, primeiro papo. É isso que eu falo. Primeiro lugar, eu tenho uma estratégia. Eu tenho um projeto. Eu preciso falar com Deus. Primeira coisa. Depois ele falou com o rei da Pérsia. Por quê? Que era o cara que estava acima dele. Você está entendendo isso, irmão? Ô, irmã, você está entendendo isso? Não, quem manda em mim é Deus. Pastor nenhum manda em mim. Dirigente nenhum manda em mim. Quem manda é Deus. Você não é crente, tá bom? Você pensa que você é, mas você não é. Então ele primeiro falou com Deus, depois ele procurou o rei que estava sobre ele, falou, rei, eu tenho isso, ó, isso, tá? Depois, ele buscou recursos do céu e buscou recursos da terra. Ele precisava de uma carta para passar pelos países que ele iria visitar. Certo? Neemias era um homem de Deus, mas procurava o que? Conhecer a atuação das pessoas e os problemas, para então propor os desafios com as pessoas. Ou seja, ele falou, eu preciso primeiro de Deus, daqueles que estão acima de mim. Eu tive ontem numa igreja e eu sei que o irmão não está aqui. Como é que chama o irmão que está construindo para nós lá? Romildo. Romildo não está aqui não, né? Não está aqui, Romildo. Romildo, eu fui numa igreja ontem, pregar à noite. Aí eu cheguei lá, o irmão veio falar comigo. Pastor, eu sou pai da jovem fulana de tal. Que bom. O senhor sabe quem é? Não sei não. Aí ele falou, essa aqui, ó. Ele mostrou a moça é nossa aqui, da nossa igreja, estuda na Federal. Ela veio morar aqui e quando ela soube que eu ia pregar, ela falou assim, pai, esse homem aí, ó, meu pastor, foi ele que me ensinou, foi ele, eu fiquei até assim lisonjeado, fiquei até contente, né? Falou, puxa pastor, minha filha falou tão bem do senhor. Irmão, sabe por quê? Eu vim aqui hoje para tentar mostrar, não só você que é jovem, mas você que tem idade, você que é ancião, você que tem já as cãs como eu tenho. Sabe o que é cãs? Cabelo branco, está entendendo? Dizer para você que quando você se dispõe, estabelece uma tragédia, você fala com Deus, você fala com aquele que está acima de você, você procura saber, não é? O que a tua congregação está precisando, o que o teu pastor está precisando, o que teu pai está precisando, a mamãe está precisando, o que tua esposa está precisando, o que teu filho está precisando, que está tudo dentro da tua
condição de você fazer. Faça e você vai ver Deus trabalhando. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma tremenda na vida da sua família. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma tremenda na sua vida em particular, nos teus negócios. Você vai falar assim, puxa, mas se eu soubesse... E aí? O pastor acabou de falar na ministração da oferta. A mulher falou, eu vou fazer para ver se dá certo. Deus fez muito mais. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, registrado, 14 anos. Quando nós tínhamos 10 anos, meu pai fez para nós uma caixinha para engraxar sapato. Eu já contei isso aqui. Então era uma caixinha. Eu nunca mais vi isso por aí. Então você sentava, tinha um trem assim para o cara colocar o pé, né? Alguém conheceu isso? Conheceram, né? Então meu pai fez uma para mim e uma para o meu irmão. Ele levou nós lá no final da rua, que tinha uma padaria e o movimento era ali. Ali tinha o ponto do ônibus. Então tinha lá uns 8 meninos e nós juntos. E nós ficamos engraxando o sapato. Tá bom. De sábado nós chegávamos lá 8 horas da manhã e ficava até às 6 da tarde. Domingo nós ia para a escola dominical, depois da escola dominical almoçava e ia para lá e ficava lá até a hora do culto. A hora que dava 6 horas, eu voltava para casa correndo, tomava banho para ir para o culto. Aí, quando chegava no sábado à tarde, juntava lá não sei quanto, sei lá, nem lembro quanto que cobrava, que juntasse 20, 30 reais cada sábado. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, tudo bem, tudo bem. E ela já ficava assim na porta. Eu já sabia o que era o dinheiro. Aí eu dava os 30 para ela, tá aqui. Tá. Ela falava assim, final do mês, filho, eu estou marcando tudo isso, tá? Eu vou te dar o dízimo para você entregar na igreja. Minha mãe fazia um controlinho, minha e do meu irmão Israel, que ele era o mais velho. O Joel não entrou nessa não, só eu e o Israel. Aí chegava final do mês, 100 reais. Ela pegava 10 reais, tá, é dízimo. Quando chegar na igreja, você pega, põe dentro do envelope, e na hora que passar sal, você coloca dentro. Irmão, eu lembro disso assim, parece que eu estou vendo a cena. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pensa numa alegria. Quando minha mãe dava aqueles 10 reais para nós no final do mês, irmão, quando ela dava 10 reais, eu pegava aquele dinheiro e falava, meu Deus, vou dar o dízimo hoje. Eu vou dar o dízimo. Eu botava dentro do envelope na igreja, e quando passava, eu não via a hora do diácono passar para me botar lá dentro. Aí você fala assim, mas e daí? E daí? E daí que Deus só me abençoou. Só isso. Só me abençoou. Quando eu fui trabalhar com 14 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos, fiz aniversário em setembro. Meu pai me chamou e falou assim, filho, vem cá, parabéns, Deus te abençoe, vou orar por você. Orou por mim e falou, ó, você tem, dia 26 é meu aniversário, você tem outubro, novembro e dezembro para brincar, tá? Agora, quando chegar janeiro, você vai começar a trabalhar mesmo em empresa, tá? E foi, deu outro. Mas deu um probleminha lá, ele só pôde sair comigo para tirar os documentos no mês de março. Então, eu tirei carteira profissional, RG, tudo no comecinho de março. Quando é o dia 20 de março, comecei a trabalhar. Então, dia 10 do mês subsequente, recebi o primeiro salário. E como é que a mamãe ensinou? A minha marmita, ela parecia um naviozinho, não era essas marmitas quadradinhas, meu pai que fez a marmita. Meu pai fez uma marmita assim, igual um naviozinho. Eu tinha até vergonha quando eu botava na marmiteira lá, porque a minha única é diferente. Ela era redondinha. Aí, no dia do pagamento, a mãe ensinou o seguinte, ó, junto com, na tua bolsinha aí, tá um plástico, tá bom? Sim, mamãe. O que eu faço com ele? Quando você receber, naquele tempo era envelopinho, né? Não tinha esse negócio de banco, não. Colocaram dentro do envelope. Você pega o envelope, fechado, viu, meu filho? Coloca dentro desse plástico, você já lava a marmita, depois que você almoçar, coloca o plástico lá dentro e me entrega a marmita. Era assim. Aí chegava em casa, dava bolsinha para a mãe pegava a marmita, pegava o envelopinho. Ó, eu nem sabia quanto tinha, mas no final do mês minha mãe falava assim, está aqui, teu dízimo, entrega na igreja. Você está entendendo? E aquilo, meu pai foi me ensinando a ter esse propósito.
Meu pai foi me ensinando a ter essas estratégias de se alegrar quando dizimar. Por que a Bíblia diz que tem que entregar com alegria? Não é isso? Se fosse sem alegria, você está frito, irmão. Você tem que entregar teu dízimo com alegria, porque não te pertence, é do Senhor, o Senhor é que te deu. E daí? Deus só me abençoou. Deus só me abençoou. E assim eu criei os meus filhos, os meus 3 filhos. Está aqui o tesoureiro. Pergunta se a minha filha não é dizimista. E se não for, você me fala, porque eu tenho certeza que ela é. Pergunta se meu genro não é dizimista. Também se não for, não casa com a minha filha. Está entendendo? Eu acho que a primeira pergunta que o pai tem que fazer em casa é dizimista? O irmão é dizimista, quer namorar minha filha? Não, não sou. Pode parar, irmão. Não vai namorar com ninguém aqui em casa, não. Que é isso? A Bíblia diz que quem não dizima sabe o que é, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque são estratégias que você precisa ter para Deus te abençoar. Irmão, vamos falar, eu vou falar baixinho, vou dizer agora, porque senão fica até chato. Não adianta eu chegar aqui e botar a mão na tua cabeça e falar um monte de coisa, e você sair todo alegrinho, Deus falou comigo. Mentira. É mentira. Deus vai nada, irmão. Que Deus vai o quê? Você não é dizimista, você não frequenta os cultos de como tem que frequentar, você não ajuda o teu dirigente, teu pastor, você não é bom filho, você não é bom marido, você não é bom... Que Deus vai abençoar essa raça, irmão? Deus abençoa quem é bênção, Deus abençoa quem é fiel, Deus abençoa quem tem estratégia para dizer eu quero chegar em algum lugar. Sabe, quando você pensa em chegar a algum lugar, Deus coopera com você. Se você é casada e teu marido não é dizimista, vai para cima. Quando eu digo para cima, é chegar, pega e fala, meu marido, espera um pouquinho, eu quero ser abençoado, meu filho. Não, mas eu deixo faltando na cama, você não é dizimista. Nós não vamos sair disso nunca. Se você é marido e sua mulher trabalha e não é dizimista, vai para cima, ô mulher. Que é isso? Vamos ficar roubando o senhor até quando? Não adianta, seja dizimista. Irmão, Deus vai te abençoar. Por que eu estou falando? O que isso tem a ver, pastor? Com Neemias tem tudo a ver. Quer que eu te prove? Chegou lá, tudo quebrado. Precisa comprar pedra. Precisa comprar areia. Não sei se tinha cimento, mas tem que comprar cimento. Vai pagar com o quê? Ele fez coleta entre o povo, e o povo chegou junto. Por isso que ele conseguiu construir. Você está entendendo? Então, irmão, a obra de Deus, ela não é movida a dinheiro, não. Ela precisa de dinheiro, tá bom? Porque essa luz aqui, quem paga é você, sou eu, nós que pagamos. Então, veja só. Neemias, para nós fecharmos, ele combinava ensino da palavra com planejamento estratégico. Ele estava fazendo a obra, mas ao mesmo tempo ele estava lembrando o povo das leis do Senhor, porque o povo tinha esquecido. Tá? Ele convoca o povo para o quê? Para se voltar à lei de Deus. E ele não está simplesmente fazendo uma reforma estrutural, mas ele está também o quê? Fazendo uma reforma espiritual no próprio povo. Então, tudo que você for fazer, tudo precisa ter palavra de Deus. Deus precisa estar no meio. A Bíblia precisa estar em primeiro lugar. Precisa estar guardada no teu coração. Para fechar, dentro dos propósitos ele precisava do quê? De uma equipe. Pois a obra de Deus sempre será trabalho de equipe. Viram no capítulo 3 do próprio livro. Ele tinha que montar um grupo de pessoas para trabalhar. Não podia fazer sozinho. Você é marceneiro, você é pedreiro, você é não sei o quê. Cada um ele tinha que fazer. Por quê? Ele estava fazendo uma grande obra. Igreja do Senhor é o quê? É equipe. Pastor não faz nada sozinho. Os músicos não fazem nada sozinho. Os diáconos não fazem nada sozinho. A ovelha não faz nada sozinho. Quando a gente dá a mão um para o outro e diz, olha, estamos juntos. Acabou. Deus assina embaixo. Lembra do conselho que o sogro de Moisés deu para ele? Você vai morrer aí, Moisés. Não tem para comer, nem para beber, nem para dormir, para nada. Ô Moisés, levanta a cabeça aí, meu filho. Divide esse povo aí, faz equipe aí. Ele fez e Deus foi com ele. Deixa eu fechar dizendo para você. A reconstrução dos muros foram terminada. Os vizinhos, os inimigos, todos souberam. E tiveram que reconhecer que a obra
fora feita por uma única razão, por intervenção de Deus, porque se Deus não tivesse feito a sua intervenção, não teria nada. Tá? A vida de Neemias é um modelo para mim, tem que ser um modelo para você. Quando a sua vida chegar ao fim, você pode dizer: Deus, eu te servi, eu vivi segundo o seu propósito, eu fui canal de bênção para a minha geração. Você vai poder falar isso? Você que sabe, eu não sei, mas você sabe. Baixa a cabeça, vamos orar agora.